todos, a graça e a paz. Esse é o momento que a gente está dando continuidade. Essa palavra em inglês aí está dizendo que começou a gravar. Está dando continuidade ao nosso trabalho nos domingos pela manhã, estudando o livro de Abacuque. E graças a Deus, porque nesse momento de crise, nós podemos encontrar na própria palavra de Deus informações, ensinamentos para como a gente se conduzir diante dessa realidade. Apenas como estamos numa classe de escola bíblica dominical, eu queria introduzir esse momento lendo o texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 4, que diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. É isso que nos leva ao estudo da palavra. É esse um dos caminhos importantes que a igreja tem desenvolvido dentro do seu papel na realidade dessa pandemia que estamos enfrentando, que é inclusive o tema de hoje, o fortalecimento dos fiéis. E nós, através do estudo bíblico da palavra de Deus, estamos trabalhando no fortalecimento dos fiéis. Vamos orar e após a oração, nós passamos a palavra para o reverendo Rom. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esta manhã, por podermos voltar a este momento pelo modo online, podemos ver irmãos, podemos aprender da tua palavra, e hoje conduz com graça, com unção, o teu servo, o reverendo Rômulo, na ministração desta aula. Que os teus servos, que cada um de nós, possamos estar atentos e sermos edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como nós temos feito nas nossas aulas, eu vou fechar aqui o microfone para todos. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, dá um sinal aí levantando a mão. Nos cantinhos do seu celular, do seu computador, tem um lugar onde você pode levantar a mão ou mesmo escrever uma pergunta através do chat. Nós estamos estudando, nesse tempo especial, o livro do profeta Abacuque. Estamos seguindo os estudos do comentário do Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Do Temor à Fé, que é uma exposição bíblica, um comentário sobre o livro de Abacuque. Nós estamos hoje no quinto estudo e estaremos estudando o capítulo 4. Nós estamos seguindo a metodologia e a disposição do comentário feito pelo Dr. Martin Lloyd-Jones. Semana passada, aliás, essa semana nós estudaremos o capítulo 2, os versos de 4 a 20, em especial as ênfases no verso 4, o verso 14 e o verso 20. E o tema do capítulo 4 do livro do Dr. Martin Jones é O Justo Viverá pela Fé. Semana passada, o reverendo Daniel ele expôs os versos
1 e 3 do capítulo 2, que fala sobre a espera da resposta de Deus, ao segundo questionamento do profeta Abacuque, como nós vimos semana passada. A profecia de Abacuque está baseada em 2 questionamentos que ele fez para Deus. A primeira resposta ele recebeu de imediato, mas a segunda resposta que ele aguardava, o Senhor se demorou um pouco a responder, e foi isso que nós estudamos na semana passada, nos versos de 1 a 3 do capítulo 2, a espera da resposta de Deus, como o profeta Abacuque se comportou enquanto aguardava a resposta de Deus para o seu questionamento. E hoje, os versos de 4 a 20, né, do capítulo 2, completando assim o capítulo 2, nós estudaremos a resposta que Deus deu ao profeta Abacuque. O texto começa assim, e aí eu fiz uma observação e coloquei a versão inicial da edição Almeida, Revista Atualizada, e da NVI, porque nós trataremos dessas diferenciações mais à frente. O texto diz assim, na Almeida Atualizada: Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Na NVI diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe completar as vergonhas. Serás fartos de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém.
Qual a mensagem desse texto? A mensagem desse texto é: os caldeus, que foram instrumentos de Deus para castigar Israel, para disciplinar Israel, que, como nós estudamos nas lições anteriores, era exatamente o questionamento do profeta Abacuque, por que Deus estava usando povos ímpios, injustos, para disciplinar o seu povo. Nesse texto do capítulo 2, Deus está mostrando para Abacuque que os caldeus serão castigados e serão finalmente extirpados. Deus está mostrando para ele que Deus usaria os caldeus por algum tempo para disciplinar o povo de Israel, para dar-lhes um fortalecimento na sua fé espiritual, no seu crescimento espiritual, mas o final dos caldeus era certo. E Deus mostra também para o profeta Abacuque que iria humilhar os caldeus e infligir-lhes uma punição terrível. O texto foi bem claro, né? Como Deus vai tratando aí a partir do verso 6, como ele vai tratar todos os males que os caldeus infligiu para o povo de Deus, não somente para o povo de Deus, trata também de toda a sua caminhada até atingir o povo de Deus, e fala como ele atingiu o Líbano. O Líbano era uma região que ficava na passagem até eles chegarem aonde estava o povo de Deus e afligi-los. Então, os caldeus, eles não só afligiram o povo de Deus, mas o texto nos diz que eles afligiram toda a terra. Então, Deus vai dar uma punição para o povo caldeu, à altura de tudo aquilo que eles fizeram de mal nesse período. Então, o primeiro ponto que o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele divide o seu estudo, o primeiro ponto seria os acontecimentos históricos devem ser interpretados à luz do reino de Deus. Tudo que acontece na história, todos os eventos que acontecem na história, inclusive que nós estamos vivendo hoje, eles precisam ser interpretados à luz das Escrituras Sagradas. E é isso que nós temos feito ao longo desse tempo, buscando a orientação na palavra de Deus sobre tudo que nós estamos vivendo, como nós devemos nos comportar, como nós devemos entender a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para a nossa vida como cristão e como igreja. E o que Deus está querendo mostrar para toda a humanidade. Então, o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele fala sobre o caso que nós estamos estudando na profecia de Abacuque, que era o avanço dos caldeus. Ele é um exemplo de um princípio universal dos tratos de Deus com a humanidade. Como Deus trata com a humanidade, né? Como Deus usa as circunstâncias para mostrar o seu poder, a sua soberania, e que ele está no controle de todas as coisas. O Dr. Martyn Lloyd-Jones também diz que o único modo de nós termos paz interior a respeito de tudo que acontece no mundo ao nosso redor é compreender, à luz da Bíblia, o que está acontecendo e qual a sua influência sobre a igreja. Então, nós precisamos e nós buscamos explicações e ensinamentos à luz das Escrituras Sagradas. Temos ouvido muitas vozes, temos ouvido muitos comentários, muitos posicionamentos, mas nós precisamos confrontá-los com o que diz a palavra do Senhor para nós entendermos e para nós prosseguirmos a nossa caminhada como cristão. E o princípio básico a ser aprendido aqui é que a história está sendo dirigida por Deus para o seu propósito com respeito ao seu reino. A semelhança do que aconteceu no tempo do profeta Abacuque, Deus também está dirigindo a história com um propósito para o fortalecimento do seu reino, para o engrandecimento do seu nome, para o louvor da sua glória. Todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. Segundo ponto que o Dr. Martyn Lloyd-Jones estuda é que a perplexidade diante dos acontecimentos correntes, eles não são experiências novas. Às vezes nós nos achamos,
nunca vimos coisa assim. É algo extremamente novo. Se nós analisarmos as Escrituras Sagradas, o povo de Deus, a nação de Israel, já passou por muitas experiências terríveis. Se nós estudarmos sobre os exílios, sobre como eles foram afligidos, a sua peregrinação no deserto, o seu tempo de escravidão, nós iremos perceber que experiências difíceis não são novidades na vida do povo de Deus, né? A história se repete. A história se repete. Muitas pessoas têm a dificuldade de aceitar o cristianismo por causa das suas dificuldades de entender as frustrações ao longo da história. Muitas pessoas levantam seus questionamentos, assim como Abacuque levantou, assim como Jó levantou, assim como o salmista levantou. Onde está o meu Deus? O Deus esqueceu de nós. Por que nós estamos sofrendo? Por que somos afligidos dessa forma? Nós somos o povo de Deus, nós somos a nação eleita, um povo escolhido. Por que sofremos assim? Onde está Deus? Deus nos abandonou? Esses questionamentos nos levam há duas opções: ou nós nos aproximamos de Deus, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa dependência de Deus, ou nós nos afastamos de Deus. Então, muitos têm dificuldade de crer em Deus, de continuar crendo em Deus, quando vivenciam frustrações ao longo da sua vida. O conhecimento moderno e os modernos acontecimentos também não tem nada a ver com essa crença ou descrença no Senhor. Muitos acham, não, porque as pesquisas recentes mostram que Deus não existe ou que Deus está morto, né? E esse conhecimento moderno não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão de muito antiga, muito antes dessa nossa modernidade. Essa questão de crer ou não crer no Deus Todo-Poderoso. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita especificamente para resolver esse problema. Os cristãos estavam vivendo uma perseguição, tinham saído do judaísmo, tinham aceitado o cristianismo, mas agora estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo mortos, e os hebreus perguntavam, por que isso está acontecendo conosco? Né? Por que estamos sendo perseguidos, estamos sendo despojados, estamos passando momentos difíceis? Por quê? Qual a resposta para isso? A Epístola aos Hebreus vai nos dar uma explicação, vai nos mostrar a resposta de Deus a esses questionamentos. O apóstolo Pedro também, quando ele escreveu para um povo que estava vivendo sobre aflição, sobre perseguição, e perguntavam para o apóstolo Pedro, onde está a promessa da vinda do Senhor? O Senhor prometeu que viria, mas está tardando, nós não estamos vendo. Onde está a promessa? Vai ser cumprida? A resposta de Pedro foi assim: para com o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Foi essa a resposta do apóstolo Pedro, né, que ele deu para aqueles questionamentos. Aí Pedro lembra como foi no tempo do dilúvio. Muitos não creram, zombaram, e demorou a vir as chuvas, e todos zombavam de Noé, mas um dia a promessa de Deus foi cumprida. Então, nosso Deus não tarda em cumprir as suas promessas. Então, esses questionamentos que muitos levantam sobre a existência de Deus, sobre o poder de Deus, sobre por que Deus é tão bom e deixa que coisas más aconteçam a pessoas boas, aos seus filhos, ao seu povo, não são questionamentos novos, não são questionamentos frutos da modernidade ou da pós-modernidade. Esses questionamentos, eles convivem com os homens desde que a humanidade existe. O terceiro ponto que o Dr. Martin Lloyd descreve no seu estudo, no seu comentário, são 2 possíveis caminhos da vida: o caminho da razão e o caminho da fé.
E aí, alguns aspectos importantes sobre a resposta de Deus para Abacuque, eu gostaria de ressaltar, antes de nós entrarmos diretamente nesse ponto, que aí nós vamos entrar no versículo 4 do texto. Primeiro, a resposta, ela era tão importante que ela deveria ser escrita em tábuas. Isso nos lembra a importância do que foi dado à lei de Moisés, que também foram escritas em tábuas. Então, Deus estava dizendo a Abacuque que ele deveria fazer um registro, né, para que ficasse bem visível. Nós estudamos semana passada, né, os 3 primeiros versículos desse texto, como Deus diz para Abacuque que ele teria que escrever e ficar bem visível para todos aqueles que quisessem ver. A resposta de Deus ao profeta Abacuque também veio com uma tríplice garantia. O versículo 2 nos diz que essa visão é segura. E ela deve ser registrada para benefícios de outros. Nós vimos isso semana passada. O verso 3, também vimos semana passada, diz que essa profecia ela tem seu tempo certo de cumprimento. Ela tem o seu tempo certo de cumprimento. E no verso 4, que nós estaremos estudando, expondo a partir de agora, vai dizer que aqueles que permanecem fiéis a Yahvé, ao Deus Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, eles serão preservados. Então, a resposta de Deus para o profeta Abacuque tem essa tríplice garantia. A visão é segura, ela vai servir para benefícios de outros, inclusive para nós, tem servido para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, para o fortalecimento da igreja. Ele tem um tempo, ela tem um tempo determinado para seu cumprimento, e aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, esses serão preservados. Então, a resposta do Senhor ao profeta Abacuque está aí. Então, o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ele certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A parte mais importante, mais conhecida da profecia do profeta Abacuque é esta afirmação: mas o justo viverá pela sua fidelidade, a versão que está na NVI, e na versão Almeida, revista e atualizada, mas o justo viverá pela sua fé. Deus mostra para o profeta Abacuque que há um contraste entre o ímpio e o justo. No meio do juízo divino, os injustos de Judá e os injustos estrangeiros receberão igualmente o juízo de Deus. Mas a grande expectativa de Deus, que Deus mostra para o profeta, está na figura do justo. Deus dá a resposta para Abacuque: o justo, ele é preservado pela sua fidelidade, ou seja, pela sua fé, ele prosseguirá. Então, a resposta que Deus dá para o profeta Abacuque está baseada na figura do justo. Aquele que teme ao Senhor, permanece fiel ao Senhor. O procedimento do justo, o comportamento do justo, como ele age diante das circunstâncias e diante das dificuldades, essa é a grande resposta que o profeta Abacuque esperava da parte de Deus. Quando as circunstâncias parecem caminhar para o caos, parece não ter mais solução, o justo persevera pela sua fidelidade. Essa é a grande resposta que o profeta Abacuque dá, que Deus dá ao profeta Abacuque. Mas aí nós temos um problema. Nós temos aqui uma versão NVI que diz: mas o justo viverá pela sua fidelidade, e na Almeida, revista e atualizada, nos diz: o justo viverá por sua fé. Qual a diferença
entre essas duas versões. A palavra fé, ela não traduz a essência da palavra hebraica usada nesse texto. A palavra hebraica é a palavra emuná, e essa palavra significa fé, fidelidade e firmeza. Por isso que nós temos essas duas versões. A palavra original emuná, ela significa que a pessoa tem uma fé, aquela pessoa que tem uma fé em algo, essa fé ela precisa ser algo concreto, ela precisa ser expressada por uma ação prática. Esse era o entendimento dos hebreus, né? A sua fé não era como para muitos hoje, que diz assim, eu tenho fé em algo, eu tenho fé em alguém, mas não expressa, não vive dessa forma, os seus atos não são correspondentes àquilo que eles dizem. É uma fé, vamos dizer assim, teórica ou psicológica, não é uma fé que se traduz em ações, em prática. A fé para o povo hebreu era algo que ele cria em um Deus, o Deus Todo-Poderoso, e essa crença se transformava em ação. Por isso que existem aí as duas palavras, fé e fidelidade. Né? O justo viverá pela sua fidelidade, significa que ele crê, e porque ele crê, ele age de acordo com a sua fidelidade. Então, nós não temos aí uma contradição ou uma diferença no que está escrito em cada uma dessas versões. O fato é a forma como nós entendemos o uso da palavra fé nesse texto. Né? Em Abacuque, a ideia é que o justo não seria destruído, porque ele crê corretamente em Deus e ele age corretamente, tendo fé e tendo fidelidade a Deus. Esse é o entendimento dessa expressão que o profeta recebe a resposta de Deus. O justo viverá por sua fé, porque ele crê no Deus Todo-Poderoso. Ou o justo viverá pela sua fidelidade, porque ele crê no Deus Todo-Poderoso, ele agirá dependendo do seu Deus, confiando no seu Deus, não se voltando para outros deuses, esperando a resposta do Senhor e sabendo que Deus tem uma resposta e não tardará a responder ao seu povo. No Novo Testamento, a palavra fé, em grego aí já é uma outra palavra, pistis, ela aparece 3 vezes. E essas 3 essa expressão, aliás, não só a palavra fé, mas essa expressão, o justo viverá pela fé, né, ela aparece 3 vezes. Ela foi usada pelo apóstolo Paulo 2 vezes e foi usada no escritor da carta aos Hebreus. E essa expressão, ela é muito significativa para o povo de Deus. Nós precisamos lembrar que Martinho Lutero foi tremendamente impactado por essa expressão. Quando em seus momentos de angústia, à luz de uma lamparina, estudava as escrituras sagradas, quando ele se deparou com esse texto, o justo viverá pela fé, mudou completamente a vida de Martinho Lutero. Outras pessoas, outros homens de Deus, como Agostinho, como os irmãos Wesley, foram também tremendamente impactados por essa expressão que o apóstolo Paulo escreveu usando a profecia que havia sido dado ao profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé. A ideia aqui é que crer e agir corretamente, ela é usada e aplicada no Novo Testamento a obra redentora de Jesus Cristo revelada nas Escrituras. Paulo usa essa expressão para afirmar aos romanos, aos gálatas, que a justificação do pecador ela é somente pela fé, e não pela lei, nem pelas obras, como pensavam os judaizantes, como pensavam os judeus, como pensavam aquelas pessoas que haviam sido convertidas
do judaísmo ao cristianismo, e agora a igreja passava por essas dificuldades, porque eles exigiam ou queriam que os cristãos fossem submetidos aos rituais do judaísmo, às práticas do judaísmo, e havia também o ensinamento de que pelas obras, as obras que os homens deveriam fazer, eles poderiam alcançar a Deus. Então, o apóstolo Paulo usa essa expressão da resposta de Deus ao profeta Abacuque para mostrar que a justificação do homem é somente pela fé em Jesus Cristo, não pela lei, não pelas obras. Isso foi o que impactou a vida de Lutero quando ele entendeu isso. Quando ele compreendeu que a sua vida só poderia ser justificada, seus pecados perdoados, pela sua fé, não pelas suas obras, nem pela lei. Dois possíveis caminhos da vida. Aí o Dr. Martin Lloyd-Jones ele levanta essa questão. Há o caminho da razão e o caminho da fé. A crença de cada pessoa determina o seu procedimento. Aquilo que a pessoa crê, em quem a pessoa crê, como a pessoa crê, determina a forma como ela se comporta diante das circunstâncias da vida. E aí o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele só nos dá duas opções. Ou nós vemos a vida mediante a crença que temos em Deus, e esse é o caminho da fé. Nós observamos as circunstâncias, nós observamos os momentos à luz das Escrituras Sagradas, a partir daquilo que nós conhecemos de Deus, do nosso relacionamento com Deus, e aí nós caminhamos pela nossa fé, com fidelidade ao Senhor, ou a nossa perspectiva se baseia numa rejeição de Deus e da negação, das negações correspondentes a isso. Seria o caminho da razão. Deus é bom, por que está acontecendo mal? Deus é justo, porque os injustos prevalecem. Posso abandonar o meu conhecimento de Deus ou o meu pensamento de Deus e seguir pelo caminho da razão. É mais ou menos isso que tem acontecido nos países que nós chamamos de pós-modernidade, né? Os países que hoje têm abandonado a fé cristã e têm se tornado países completamente agnósticos, ateus, e desprezado a sua crença tão relevante no passado em Deus. Nós podemos afastar-nos do caminho da fé, ou nós podemos viver pela fé em Deus. Todos os juízos de Deus, toda a disciplina de Deus, tudo que Deus infligiu para o seu povo, ele ministrou disciplina para que o povo se aproximasse dele. O desejo de Deus foi sempre fortalecer a fé. As circunstâncias difíceis, os momentos difíceis, não foram para nos levar para distante de Deus. Pelo contrário, foi para que nós tivéssemos oportunidades de buscar mais a Deus, de vivermos tempo de dedicação ao nosso Deus. Quantos de nós temos experimentado esse tempo? Quantos de nós temos tido mais tempo para ler as Escrituras, para orar, para jejuar, para ter momentos de leituras de livros livros que explicam a palavra de Deus? Quantos de nós temos aproveitado esse tempo para crescer espiritualmente, para ouvir reflexões importantes, para ouvir mensagens? Deus tem nos dado um tempo importante para que possamos crescer espiritualmente. Agora, a forma como nós cremos, a forma como nós compreendemos o nosso Deus determina o nosso procedimento. Nós temos o caminho da fé e o caminho da razão. Essa questão da razão foi muito forte nos séculos 17 e 18, quando nós estudamos aí sobre o iluminismo, que foi chamado da Idade da Razão. O iluminismo ele colocou os seres humanos e não Deus no centro da história. E a frase que existia antes do iluminismo, dita por Anselmo, um dos pais da igreja, ele dizia assim, né? Creio que
creio para que assim possa compreender. Essa era a mensagem antes da idade da razão. A fé determinava aquilo que nós cremos e como nós nos comportaríamos e como nós entenderíamos as circunstâncias. Qual seria a nossa cosmovisão, que nós entenderíamos do mundo e da realidade da vida, seria a partir daquilo que nós cremos. Após o iluminismo, a palavra era assim: eu creio naquilo que posso compreender. Essa é a idade da razão. O quarto ponto que o Dr. Martin Lloyd-Jones coloca é sobre a inevitável necessidade de escolher entre essas alternativas. É inevitável, nós temos que escolher ou o caminho da fé ou o caminho da razão. A nossa vida, ela se baseia em uma ou em outra dessas escolhas. Nós precisamos escolher. Ou nós aceitamos a nua e crua palavra de Deus e vivemos por ela, ou não aceito, não compreendo, rejeito e vou viver à luz das minhas conclusões ou das conclusões de outras pessoas que julgam ou dão os seus ensinamentos filosóficos, psicológicos, científicos, e eu vou direcionar a minha vida por eles. Ou eu aceito a palavra de Deus, ou não aceito a palavra de Deus. Isso determina como nós nos comportamos, como nós agimos. E sexta-feira eu estava assistindo um documentário sobre Ayrton Senna, por ocasião dos 26 anos, né, já de sua morte, e teve uma entrevista bem interessante. Acho que foi no Japão, um grande prêmio do Japão, acho que no ano 91 ou 92, não lembro bem. Mas houve uma entrevista com o Alain Prost, o grande adversário de Ayrton Senna, o francês, né? E na sua entrevista ele disse assim: Ayrton tem um problema. Ele crê em Deus. E isso é um problema para os outros pilotos. Ou seja, ele quis dizer que Ayrton Senna, por crer em Deus, talvez se arriscasse mais ou dirigisse de forma mais perigosa. Essa era a intenção dele. Ayrton Senna, respondendo essa entrevista, essa afirmação, ele disse assim: o fato de crer em Deus, eu sei disso, eu compreendo isso, não me torna imortal, mas eu continuo crendo em Deus. Então, aqui nós vemos claramente duas pessoas, né, influentes na história, nos esportes, no automobilismo, grandes nomes da Fórmula 1, mas um cria claramente em Deus, o outro decidiu não crer em Deus. E ele se referiu a Ayrton Senna de uma forma muito interessante. Ayrton tem um problema. Ayrton tem um problema, ele crê em Deus. Quinto ponto do estudo do Dr. Martin Lloyd-Jones, ele coloca sobre a certeza absoluta da destruição do mal e da vitória de Deus. Aí estamos tratando dos versos 6 a 19. O texto registra aqui 5 ais, né, que sobreviriam sobre os caldeus para revelar um princípio da história. Tudo o que é mal está sob o juízo de Deus. Mais cedo ou mais tarde, essa era a promessa de Deus a Abacuque, o juízo de Deus sobrevirá sobre os caldeus. Você pode pensar que está tardando, você pode achar que está demorando, mas o juízo de Deus a seu tempo se cumprirá. E aí temos 5 ais referindo-se ao povo caldeu, que seria a sua destruição e a vitória final de Deus. O primeiro ai, está dos versos de 6 ao verso 8, do verso 6 ao verso 8, é contra o ganho desonesto, o acúmulo de bens materiais e da violência. Então, esse é o primeiro ai contra os caldeus. O segundo ai
contra os orgulhosos, os saqueadores, os cobiçosos e os cobiçosos das coisas pertencentes a outras pessoas, tá? Do verso 9 a 11. O terceiro ai, contra os obreiros da iniquidade, contra tudo que eles fazem. Deus está dizendo, tudo que eles fizeram ao longo do caminho até afligir o povo de Israel. E aí ele fala sobre a natureza, sobre como eles afligiram o Líbano. O Líbano era uma região frondosa, muito bonita, e naquela passagem por lá, os caldeus destruíram tudo, e Deus está dizendo que tudo isso vai ser levado em conta quanto ao seu juízo sobre o povo caldeu. O quarto ai são contra os que degradam os seus semelhantes, vai do verso 15 ao verso 17, e o quinto ai, os versos 18 ao verso 20, Deus está condenando aí a idolatria do povo caldeu. Nós estudamos no segundo estudo, eu creio, eu lembro que o texto do capítulo 1 nos diz que eles adoravam a sua força, o seu poder, se vangloriavam da sua força física, da sua violência. Esses eram os deuses dos caldeus. Então, Deus vai condenar aí nesses 5 ais tudo o que, o mal que os caldeus infligiu para o povo de Deus, para o povo de Israel. O ai, ele está relacionado ao juízo de Deus, né? De todos que se opõem a Deus. Eles estão condenados. O ai, o juízo, a sentença de Deus sobre o injusto é certa. E qual é o aspecto positivo, então, desses ais que nós encontramos aí no verso 14 e no verso 20? Apesar de tudo que Deus vai infligir para os caldeus, todo o juízo que Deus vai derramar sobre o povo ímpio caldeu, esse juízo vai trazer uma coisa positiva para o povo de Israel. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Todos vão conhecer que Deus é um Deus justo, Deus é um justo juiz, Deus é um Deus poderoso, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus fiel, um Deus que não falha. Toda a glória do Senhor encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. E no final do texto, né, a palavra de Deus ao profeta Abacuque diz assim: o Senhor, porém, ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não somente os pagãos devem estar calados, mas os cristãos também. Não deve haver investigação, interrogatório, dúvidas acerca da bondade, da santidade, do poder de Deus. Nós não temos o direito, até temos o direito, mas nós não temos o direito de questionar. Nós até temos a possibilidade de questionar, nós não temos o direito de colocar em dúvida a santidade de Deus, a bondade de Deus, o seu poder. Nós podemos perguntar ao Senhor, até quando, Senhor? Como fez o profeta Abacuque, mas com o coração contrito, sabendo que o nosso Deus nos responderá a seu tempo determinado. Para finalizar, eu gostaria de colocar alguns questionamentos que eu acho muito interessante no livro O Deus que Eu Não Entendo, escrito por Christopher Wright. Ele diz assim: existem coisas que não entendo em relação a Deus que me deixam bravo ou aflito, porque eram ou ainda são horríveis e inexplicáveis. Há coisas que não entendo sobre Deus que me deixam moralmente perturbados. Há coisas que não entendo sobre Deus porque são coisas confusas. Porque Deus diz e faz coisas na Bíblia que foram tão mal interpretadas nas gerações seguintes. Há coisas que eu não entendo sobre Deus, mas elas me enchem de gratidão, pois não poderia viver sem a realidade da sua verdade aceita pela fé. Há coisas que não entendo sobre Deus, mas elas me enchem de esperança,
em meio à opressiva destruição da terra e dos seus habitantes. Muitas coisas nós não compreendemos acerca de Deus. Muitas coisas nós nos questionamos, perguntamos. Mas Deus, ele continua sendo Deus soberano. E se nós olharmos para as Escrituras, há muito mais coisas que nós não entenderemos acerca do Senhor, que elas devem nos encher de gratidão e de esperança. A principal dela, a morte de Jesus Cristo. Quem de nós pode entender a cruz? Quem de nós pode entender a ressurreição de Jesus Cristo? Quem de nós pode explicar como nosso Senhor, Deus soberano, santo, glorioso, desceu dos céus, tornou-se homem, humilhou-se, fez-se igual a nós, fez-se servo, foi até a cruz, morrer por nós, pecadores que não merecemos. Quem de nós consegue explicar a cruz? Homem algum encontrou uma resposta para esse tema, mas essas coisas nos enchem de gratidão, nos enchem de esperança no nosso Senhor. O pastor John Stott, ele disse assim: o secularismo, ele não somente destrona Deus, mas ele destrói os seres humanos. O afastamento de Deus, ele não somente tira Deus do centro das nossas vidas, mas ele destrói os seres humanos. Somente Jesus pode nos dar vida, vida em abundância. Se nos afastarmos do nosso Deus, nós não teremos vida. Por que isso? Porque a ciência pode medir apenas uma porção do que o homem pode saber. Nosso conhecimento busca alcançar o sagrado. Não podemos nos firmar, nos assegurar, não pode ser o nosso porto seguro o que a ciência explica ou entende acerca do universo, acerca da criação, acerca de Deus, acerca da eternidade, acerca dos acontecimentos. A ciência pode explicar apenas uma pequena porção. Cada dia a ciência é desafiada a descobrir coisas novas que estão aparentemente longe do seu alcance. Nós precisamos firmar a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa esperança no que diz as Escrituras Sagradas. Pela fé que temos em nosso Deus e pela fidelidade que temos a Ele, a sua palavra, aos seus ensinamentos, Deus promete ao profeta Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Não será abalado, não será destruído. Portanto, irmãos, vivamos pela nossa fé, aquilo que cremos, e vivamos pela nossa fidelidade, a forma como servimos, como nos conduzimos, como nós continuamos a confiar e depender e esperar no nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe. Amém.